Então, esse tipo de coisa gera, para quem está passando por uma situação de sofrimento, um mal-estar intenso. Porque, puto, a pessoa já se sente mal, já se sente desamparada, já se sente com dificuldade para lidar com a situação. Aí vem um sujeito e fala, é fácil resolver, e propõe uma regra que ela não pode, por conta própria, implementar, porque não é válida, porque simplesmente não é assim que as coisas funcionam, porque simplesmente nós somos muito mais complexos do que isso, e a pessoa acaba por se sentir mal com essa ideia. Ela carrega um peso a mais. Além, claro, dos estigmas que existem em torno disso, né? Então, o que eu achei que poderia ser um assunto interessante? A gente falar sobre isso, sobre motivações para buscar terapia e sobre até a questão do ambiente terapêutico, do que é a situação, de como que é a abordagem. Quer dizer, você não vai lá para ouvir alguém te dizer o que fazer, mas essa pessoa também vai lhe acolher e ela não vai lhe julgar. O que não quer dizer que ela não vai te responsabilizar, o que não quer dizer que ela não vai te preparar para lidar com a situação. Então, é nessa ideia que eu estava trabalhando, mas assim, no puro senso comum no momento. Olá, amiguinhos, muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast chamado Prezados. É um podcast super legal porque são pessoas prezadas conversando. A gente vai falar um pouco sobre saúde mental nesse podcast. É a primeira vez que a gente tá bolando essa ideia, a gente já vai se apresentar aqui. Mas é assim, tá esse eco, tá esse som de fora, tá não sei o quê, porque a gente tá gravando aqui no meu quarto. Então, sintam-se à vontade para ficar no meu quarto. Eu, Ed Antonini, aqui do lado, se apresenta, prezado. Boa tarde, meu nome é Marco, sou psicólogo e estou aqui com um grande amigo para a gente conversar um pouquinho sobre algumas coisas que nos interessam e que acredito que possam interessar a vocês também. E é isso aí. É uma brincadeira que a gente está começando aqui. E é legal porque é aquele texto básico de podcast. Não, é a primeira vez que a gente faz isso. Vamos ver no que vai dar. E vamos ver no que vai dar. A gente pensou aqui num tema bem importante para a gente. A gente começa falando de autoajuda e do que autoajuda faz com as pessoas, como as pessoas veem autoajuda, como se relaciona. Mas vamos começar a falar desse assunto, porque assim, né, Marco, tem muito livro de autoajuda e impressão minha parece que tem cada vez mais livro de autoajuda. Todo mundo tá querendo ajudar alguém, e eu tenho a sensação que na verdade é um monte de livro para autoajudar o autor. Concordo bastante nisso, afinal de contas, a autoajuda ajuda quem escreve e vende. Nesse sentido, não há dúvida. Eu não gosto de generalizar as coisas sem ter um parâmetro bem definido, mas imaginar que a autoajuda seja ruim para todo mundo também é falso. Afinal de contas, se a pessoa ler aquilo, conseguir implantar na sua vida de alguma forma, conseguir levar adiante, talvez ela tenha algum ganho. Agora, o grande problema da autoajuda é que ela traz uma série de regras que são aplicadas para todo mundo, sem levar em consideração as necessidades, sem se levar em consideração o que a pessoa realmente enfrenta no seu dia a dia, e geralmente estabelecendo regras muito fáceis, regras muito simples, que no lugar de ajudarem, prejudicam. A pessoa, no lugar de trabalhar suas próprias questões, de avançar, ela lê livro, ou vê um vídeo motivacional, ou assiste uma palestra que diz que com medidas simples em sua vida ela vai resolver todos os seus problemas. Quando nós imaginamos alguém que já está fragilizado, alguém que já sofre em função de dificuldades que enfrenta no seu dia a dia, nós acabamos impondo para ela uma situação que chega a ser cruel, maldosa. Porque a pessoa que está tendo dificuldade para lidar com os seus problemas, para lidar com o seu estado de humor, para lidar com a sua ansiedade, ou para lidar com qualquer outra dificuldade que enfrente, acaba entendendo que ela só não supera o problema porque ela é fraca, porque ela não quer, porque ela não implanta as tais regras simples que eles vendem, que eles apresentam. E nesse sentido, eu sou bastante avesso a essas ideias, tanto das palestras motivacionais quanto dos livros de autoajuda, que acabam vendendo falsas expectativas, falsas esperanças e gerando estrago na vida de pessoas que, na verdade, precisam de alguém que seja capaz de acolhê-las, de auxiliá-las e de permitir que elas realmente superem essas dificuldades, que elas realmente trabalhem com suas questões mais íntimas. Você acha então que a gente tá. A gente, todo mundo, na verdade, não a gente, eu e você, mas todo mundo a gente tá substituindo, talvez, ou a gente passou por um período que se substituiu muito o terapeuta pelo livro de autoajuda? Eu não sei se substituiu, mas
processo de terapia ele gera uma certa ansiedade, não é fácil você assumir consigo mesmo que você precisa de um auxílio, que há algo de errado com você. Não, eu mesmo não faço isso. A gente sabe há muito tempo que eu preciso de terapia. Eu sei que eu preciso de terapia, mas até aí. E aí? Então, por mais que precisemos eventualmente, e aí eu até me incluo, a nossa situação atual, ela tem um caráter ego-defensivo. Não estamos bem, mas é o que nós conhecemos. Lidar com o novo, lidar com a mudança, lidar com outras situações, ou entender que nós precisamos mudar, pode ser muito mais assustador do que o próprio mal-estar que eu posso estar experimentando nesse momento. E daí o livro entra no lugar do terapeuta, porque não preciso me abrir com o livro, ele vai ter umas respostas, um manual, eu sigo com a receita de bolo e tá resolvido. Então, talvez exista a expectativa de que vai estar resolvido. Vai ter uma fórmula mágica. Exatamente. E é o que eles vendem, fórmulas mágicas. Eles definem regras generalizadas que não resolvem o problema de todo mundo. Não vai resolver o da maioria das pessoas que vão lidar com aquilo se elas realmente tiverem questões mais de forma mais íntima para trabalhar. Mas, de qualquer maneira, é uma esquiva do enfrentamento real do problema. Ela não vai ter com ela mesma aquela sensação. Ah, não estou lidando com o problema. Afinal de contas, ela procurou uma forma, procurou uma alternativa. Procurou, por exemplo, o livro. Procurou uma regra, um palestrante que fale sobre o assunto. Procurou um suporte que, mesmo que não funcione, protela a decisão de realmente buscar auxílio, buscar ajuda. Afinal de contas, eu tô fazendo alguma coisa. Tô lendo esse livro que não tem nada a ver comigo, que não ouviu minha história, que eu não precisei raciocinar. Exatamente. E é interessante, né, você ver isso, porque é confortável, entre aspas, esse confortável aqui. É confortável você imaginar, estou fazendo alguma coisa nesse primeiro momento. Talvez não esteja funcionando tão bem, mas eu vou insistir mais um pouco. Depois de um tempo, não funcionou. E aí que eu tenho medo das consequências que existem, porque essa pessoa que não trabalhou efetivamente com o que ela precisava, que não conseguiu superar suas dificuldades, que não teve um suporte para realmente trabalhar suas questões mais íntimas, ela passa a entender também que ela não foi capaz de usar esse paliativo que ela buscou, de usar essa alternativa que ela buscou. Bom, se o sujeito escreve um livro, vende para milhões de pessoas falam bem dele, milhões de pessoas vão às palestras. Comigo. Tem algo muito errado comigo. Eu não estou bem e não vou melhorar. E esse que é meu medo. E estranhamente, daí a pessoa não vai procurar um terapeuta, não vai procurar um cara de saúde. Eu vou chutar que ele vai procurar outro livro, então. É possível que procure outro livro e eu acho até, você colocou uma coisa que eu acho interessante. Por que ele não vai procurar um terapeuta? Se ele não consegue trabalhar a situação, por que ele vai procurar alguém? Veja que você acaba criando um mecanismo bastante perverso nesse processo. Ele buscou a alternativa errada, buscou o livro. O livro que eventualmente para alguém até ajuda, de repente para alguém tinha uma questão muito pessoal, muito específica, que foi abordada de forma muito direta e ela tinha condições. Mesmo porque o autor tirou isso de algum conhecimento dele, de alguma experiência dele. Ele tirou de algum lugar. Honestamente, ele tirou de algum lugar. Sim. O que acontece é o seguinte, é que, de fato, é uma regrinha, um conjunto de ações de regrinhas, que serve para um conjunto muito pequeno de pessoas que vão falar muito bem, né? Sem dúvida. E falam mesmo, e cá entre nós, todo sujeito, todo autor de autoajuda, todo palestrante de autoajuda, todo indivíduo envolvido com isso, Ele faz você sair bem da palestra. sim, Você sai energizado da palestra, sem né? dúvida nenhuma, eles têm talento. Eles têm, inclusive, você colocou uma coisa, boa parte deles tem vivência, tem leitura, tem contato com isso. E é claro que nós todos acabamos adquirindo, até no decorrer da nossa vida, um certo nível de sabedoria e um certo entendimento de realidade, até empírico mesmo, até da nossa vivência, que não é de todo desprovido de valor. O erro maior é a supergeneralização. É imaginar que aquela regra super generalizada vai resolver a vida de todo mundo. E infelizmente muitas pessoas buscam isso imaginando que vai encontrar a solução. E é uma solução fácil. Não há necessidade, como você mesmo colocou, de confrontar, de enfrentar alguém, de trabalhar com aquilo que você já acomodou de alguma forma, porque por mais que você tenha algum mal-estar associado, você desenvolveu uma série de estratégias internas para lidar com você dentro daquele contexto. E lidar com
aquilo que vem no livro não te põe em confronto. Pode ser que um ponto ou outro até te ajude, mas pode ser que questões mais pessoais, mais graves, que te atrapalham mais, deixem de ser contempladas, deixem de ser atendidas. Terapia de tamanho único, né? Exatamente. Terapia de tamanho único. Porque é tipo. é- 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 seria um equivalente a comprar roupa, né? Você vai lá comprar um terno numa loja barata, bem baratona mesmo. Terno te serve? Te serve, mas você não fica elegante no terno. Agora, se você vai num alfaiate, o terno fica bom, fica justinho. Por pior que você esteja fisicamente, por mais gordo que você seja, vai fazer um terno que vai te cair bem, né? E assim, a saúde mental é uma coisa importante que a gente precisa do terno do alfaiate, não do one size fits all. Analogia interessante. Não, acho que eu jamais faria essa analogia, nunca faria esse gancho, mas ela ilustra de uma forma muito interessante. Acho que você tem uma sacada boa. Porque realmente o que acontece? Até te cobre em um ponto ou outro, mas não atende realmente a sua necessidade nesse sentido. E é uma coisa que me preocupa ainda mais o fato de que as pessoas que se sentem falhando e não conseguem implementar essas regras simples em sua vida acabam gerando uma série de problemas relacionados à autoimagem, até as crenças que elas têm de autoeficácia. A autoeficácia vai dizer respeito ao que ela se sente capaz de fazer, de resolver. E esse conceito extremamente importante para nós no nosso dia a dia, nós precisamos ter crenças de autoeficácia que nos permitam resolver as situações, quando prejudicado, tende a gerar maiores transtornos posteriormente. Então vamos lá. Eu já não tô bem. Eu, eu tô indo atrás do livro de autoajuda porque eu tô procurando alguma coisa. É, beira o religioso, inclusive isso. Beira o religioso, porque a gente vai atrás da religião quando a gente não é exatamente da religião, quando a gente está procurando algo. Então, eu vejo como a mesma coisa. Mas aí o cara chega. Provavelmente a sensação de autoeficácia dele não tá boa. Ele vai atrás do livro, o livro dá uma animadinha nele, ele tenta executar, ele falha e ele corre o risco de voltar num ponto de percepção de autoeficácia pior do que do qual ele entrou. É uma boa análise, até no seguinte sentido. Até você fez um comparativo com relação à religião, que realmente, quando a pessoa procura o suporte da autoajuda, por exemplo, ela está buscando algo que não tem. Ainda que exista um valor empírico, como você disse, foi tirado de algum lugar, isso não é ciência, não é conhecimento formalizado, não é algo que já foi experimentado, verificado. E se você procura algo que não foi verificado, que não é experimentado, que não tem eficiência comprovada, você está indo na crença, na Sim, convicção, na fé. tá fé. Nesse sentido, é um paralelo bem interessante. E nós, seres humanos, temos, e até do ponto de vista científico nós podemos dar isso, crenças mesmo. Inclusive no sentido psicológico, dentro de certas abordagens, nós usamos o termo crença mesmo. Mesmo porque a gente está falando, em parte aqui, de crença em mim mesmo. Sim, a crença de autoeficácia mesmo é um exemplo interessante que vem da psicologia cognitivo-comportamental e que é muito bem estruturado, muito bem estudado, originalmente proposto por Bandura, e que trabalha justamente a situação. E o que você colocou é muito interessante, porque quando nós pensamos na crença de autoeficácia, ela está vinculada a 4 elementos para a sua constituição. Água, ar, terra, fogo. Não dessa linha, que essa aí já seria uma crença mais grega, mas voltaríamos aos primórdios da psicologia. Mas 4.000 anos depois, quando Bandura resolve estudar essa questão, o que ele define? No entendimento dele, a crença de autoeficácia ela está vinculada primeiro à aprendizagem vicária, àquilo que eu observo. Você tem que explicar. Você tá usando umas palavras, você tá inventando palavra aí já, né? Não, tem que parecer inteligente, senão não fica convincente. Mas o que é isso? Na verdade, o que nós entendemos é o seguinte: o indivíduo aprende pelas suas experiências, mas ele também aprende pela experiência do outro. Uhum. A aprendizagem vicária diz respeito a como eu percebo os outros lidando com a situação e eu posso, pelo sucesso ou fracasso do outro frente a algumas situações, desenvolver minhas estratégias. Aprendizagem vicária, eu posso falar que é alguma coisa assim, aquela pessoa serve de exemplo, bom ou É, mal? aprendizagem de observação. Tá. Né? E eu até nem entraria no bom ou mal, porque alguns comportamentos que moralmente nós podemos julgar como maus
funcionalmente podem ser interessantes para a pessoa. Então, Não, mas eu tô falando mais naquele sentido assim, ó, tá vendo como aquele cara tá fazendo aquilo? Ele vai se fuder. pode ser nessa linha assim. Então, a aprendizagem vicária, que é pela observação, o histórico, o pregresso que nós temos de sucesso ou não frente a algumas situações, os resultados que nós obtivemos pela nossa própria conduta, a persuasão verbal, que é o quanto nos convenceram verbalmente de que nós somos capazes de lidar com certas situações, e a condição somática, a minha condição física, o meu estado fisiológico frente aos eventos. Quando você pega essa questão do livro de autoajuda e você propõe um modelo, você está oferecendo um elemento que pode ser útil. Por isso que, eventualmente, para uma coisa ou outra pode funcionar. Afinal de contas, você está oferecendo persuasão verbal. E normalmente são sempre assim, tipo 10, 20 passos para alguma coisa. Então, um passo vai funcionar. Acaba sendo... Estatisticamente falando, um passo funciona. Sim. Normalmente aquele, não importa se você tá ruim, levanta da cama. É a persuasão verbal necessária. Perfeito, essa persuasão verbal foi oferecida. Você conseguiu, pela persuasão verbal, buscar uma mudança de comportamento. Só que você sempre tem uma expectativa, você sempre tem uma antecipação de resultado daquilo que você vai fazer. Você seguiu a regra que foi proposta pelo livro. Você seguiu a persuasão verbal e implantou. Uma pequena mudança na sua vida foi obtida. Que bom. Calhou de bater exatamente o que você precisava ouvir. Mas o resultado não foi o esperado. Ou seja, o seu histórico pessoal que ajudaria a fortalecer essa crença não foi fortalecido nesse processo. Não foi fortalecido pelo resultado. Logo, a sua condição pessoal, somática, a sua condição de ansiedade, de rebaixamento de humor, de sensação de impotência, qualquer descrição que o indivíduo dê, porque aí, quando a gente está no processo clínico, a gente não quer dar nome certo para as coisas, nós queremos entender como a pessoa percebe o evento, como ela descreve, como que ela entende aquilo na sua vida, no seu cotidiano. Essa condição somática, essa condição física, essa condição interna não foi melhorada. Por quê? Apesar da persuasão verbal ter sido convincente, por exemplo, ela não obteve o resultado que queria e ela não obteve melhora. Pelo contrário, ela ficou agora mais ansiosa. Por quê? Nossa, porque eu sou incapaz mesmo. O negócio foi colocado, eu implantei e mesmo assim eu continuo não sendo uma pessoa melhor, eu continuo não avançando, eu continuo não superando a minha situação. Que a culpa nunca é do livro, né? Não. Esse que é o ponto, porque o livro sempre terceiriza a responsabilidade. E isso é importante. Quando a gente faz terapia, a responsabilidade cabe ao paciente, não há dúvida, porque a mudança depende do esforço dele. Mas a gente não está culpando o paciente. Agora, o livro que coloca a coisa nesses termos. 10 passos simples para mudar sua vida. São simples. Exatamente. São passos muito simples. Porra, cara, você não consegue fazer um passo simples? 10 passos simples, você não conseguiu fazer? Que tipo de pessoa você é? Que tipo de indivíduo que não consegue melhorar, que não tem vontade? Isso é pior ainda, porque eles jogam isso. Você tem que ter vontade de melhorar. Gente, processo volitivo, a vontade é uma coisa muito complexa, ela é multideterminada, existem vários elementos que estão presentes. Não vou nem citar abordagens teóricas, porque eu não quero fazer o pessoal dormir ouvindo, mas vontade, se fosse tão simples definir a vontade das coisas, ter a vontade das coisas, não haveria mais problema no mundo. E aí você convencer alguém. Basta querer, né? Exatamente. Não, porque, mas basta querer, amigo. Ah, putz, não tinha pensado nisso. E infelizmente isso é convincente para muita gente, né? E nós percebemos que muitas pessoas se torturam por isso. Muitas pessoas sofrem com isso. E a minha grande preocupação é justamente essa, quando a gente fala dessas questões. Eu não tenho nenhum problema com quem quer ler autoajuda, não tenho nenhum problema com quem quer escrever autoajuda. Aliás, se ele tem talento para escrever, descobriu esse nível e está ganhando o dinheiro dele, perfeito. O único receio que eu tenho é que, se as pessoas que estão lendo estão preparadas para lidar com isso, e saber filtrar, sabe? Saber que elas não são culpadas por não obter o resultado que o livro promete. Olha, você é bem menos preconceituoso que eu. Ah, não, autoajuda. Já tô te julgando. Eu tenho esse cacoete profissional de tentar lidar com a questão da aceitação. Isso faz parte até do acolhimento terapêutico. Eu sempre tenho... Bom, nós nos conhecemos há alguns anos já. Você Sim. sabe que eu tenho também as minhas concepções, eu tenho meus valores, tenho as minhas predisposições, Como todo mundo. como todas as pessoas, mas você também sabe que eu evito generalizá-las ao máximo e eu tento ser tolerante com a maioria das situações. Você sabe também que alguns elementos, eventualmente,
me atinge um pouco mais, me incomoda um pouco mais. Todo mundo. Exatamente. Mas eu tenho essa preocupação quando eu trabalho em clínica, justamente de baixar essa minha resistência que é pessoal, porque eu não leio autoajuda, porque eu não tenho convicção, e eu não suporto palestras que venham com esse discurso. Eu tenho isso comigo, mas eu entendo quem procurou. Porque eu sei que na elaboração que aquela pessoa fez, na estratégia que aquela pessoa desenvolveu, ela estava buscando a alternativa que ela poderia, de repente, trazer para sua vida com menos exposição, com menos esforço para romper a sua zona de conforto, com menos exposição para um terceiro, que sempre existe isso, essa questão mesmo até da terapia. Muitas pessoas têm resistência a buscar um terapeuta porque elas têm muito medo do julgamento que o terapeuta vai fazer. Sim. Eu até vejo muito isso em atendimento clínico. As pessoas eventualmente apresentam uma determinada situação, um determinado contexto, e logo em seguida já justificam aquilo. Quando meu papel ali não é julgar, pelo menos não julgar nesse sentido de valores, eu não sou ali alguém que está estabelecendo o certo e errado. Eu estou junto com a pessoa visando identificar quais são as dificuldades que ela tem e propor alternativas para que ela mude aquilo que é disfuncional no contexto dela. Mas as pessoas têm esse receio. E livro não julga, né? Livro não julga, mas ao mesmo tempo eu acho que ele pré-julga já, né? Porque volta naquilo que a gente falou, 10 passos simples. Ele já está julgando a força de vontade da pessoa. Talvez não assim, não falando com as palavras você é fraco, Uhum. mas falando, ó, cara, é simples. Nesse âmbito, nesse sentido, tem que concordar muito com você mesmo, até porque talvez ele não tenha aquele caráter de julgamento pessoal, de olhar com o olho torto É, mas que deixa o peso todo para você, deixa. deixa. E é engraçado, né? Porque daí, quem tá ouvindo a gente vai falar, mas o terapeuta ele vai falar também que tudo depende de mim. E sim, tudo depende de você. Mas o terapeuta, ele tá ali te ouvindo. O que a pessoa que tá ouvindo a gente agora, que tava talvez no autoajuda, ou também não bota fé no autoajuda, mas tá ali em cima do muro, putz, terapia, eu preciso ir fazer terapia e não sei o quê. Porque vamos lá, no começo eu falei, pô, eu sou resistente a fazer terapia, mas até aí é porque eu sou um arrogante. Eu acho que não vai ter terapeuta que vai conseguir ter o manto do mago em cima de mim. É um outro problema muito maior que tem a ver muito mais com arrogância. Mas aí eu tô falando da pessoa, sei lá, que ela não tem certeza que seja um bom investimento, não tem certeza, não tem a fé mesmo, que depende. O pontapé inicial que o terapeuta vai dar da pessoa, porque a gente é movido em parte para ir num lugar por fé. Quando você vai a um lugar novo que você não conhece, você vai na fé. Você não, é raro às vezes que a gente vai num lugar assim, não, analisamos isso daqui, não sei o quê, principalmente médico. Você pega algumas sugestões de pessoas e fala, não, esse é um bom profissional, mas ultimamente aquele passo final é fé, não é? Bom, é que fé sempre é uma palavra perigosa, eu sempre fico receoso com ela, mas eu tô entendendo o que Tô, você quer dizer. tô falando de fé de igreja. Eu Eu tô, entendi. tô falando de acreditar sem ter o 100% de certeza de que aquilo vai funcionar. Não, eu entendi, eu acho que é uma análise bem Mesmo interessante. porque quando a gente vai ao médico, a gente tem mais fé porque ele tem um remédio. Ele vai te dar um remédio. Uma fórmula mágica. Uma fórmula mágica, você vai fazer uma consulta, ele vai te dar um tratamento, você vai fazer um retorno e você não volta mais lá. Uhum. Agora, no terapeuta, eu vou ficar meses, talvez anos fazendo aquela terapia e daí, porra caralho, por que que eu não posso comprar um livro que vai resolver? Uhum. E tem uma coisa interessante aí que você está colocando que eu acho que é difícil de lidar mesmo. Essa questão das expectativas que as pessoas têm atrapalham muito. Esse processo de amadurecimento até para procurar um terapeuta, ele é difícil porque primeiro reconhecer que eu preciso é complicado. E é determinado por vários elementos. Cada pessoa também enfrenta resistências de acordo com situações distintas. Bom, pegar um comparativo até e pensar no seguinte.
a predisposição masculina para procurar um terapeuta é muito menor do que a feminina. Porque nós vivemos uma sociedade. Tem um número disso em algum lugar? Você tem Existem diversos levantamentos, mas eu não tenho no momento. um por cima, tipo assim, um terço é homem, dois terços é mulher? Na verdade, todos os indicadores masculinos de saúde são piores que os femininos, inclusive física. Isso é uma Não, é característica assim, nossa. não, vamos lá, né? É mais ou menos quem vai ao médico é homem casado, né? Depende ainda do Porque, homem casado e porque da ele persistência da mulher. é assim, porra, Ed, você tá sendo machista e tudo mais, mas assim, é porque a sociedade é machista também, e é um Exatamente. comportamento social, é uma observação do comportamento machista da sociedade. E eu confesso que eu sou vítima disso. Assim, se eu tô com alguma coisa, eu não vou ao médico, eu vou esperar passar. E é uma característica que nós temos muito reforçada socialmente falando. Nós, homens latinos, talvez até mais, e aí eu estou agora inferindo e chutando, agora não posso dizer que se Sim. existe um estudo comparativo mesmo, mas o que é interessante observar? Quando a gente fala ainda de saúde mental, quando a gente fala daquilo que não é palpável, por exemplo, se eu estou com o corte no dedo, se eu estou com a verruga estranha na testa, ela é visível, e aí existe uma motivação até mais palpável para eu buscar o E auxílio, que as pessoas estão vendo. estão vendo e não vão poder dizer que isso é mimimi, que é É, frescura, que é. aí tudo bem. Agora, vamos imaginar aquele indivíduo que está deprimido, que se sente com o humor rebaixado. Gente, tome jeito de homem. É a frase Vire homem. típica, clássica da Menar. nossa. Então nós temos essa tendência e isso já gera um problema. Agora, você falou um termo que acho que vale a pena esclarecer: humor rebaixado. Uhum. Porque assim, quem tá ouvindo pela primeira vez termos dessa linha de ciência talvez não conheça tão bem o Uhum. que quer dizer humor rebaixado. Então, a depressão é caracterizada pelo humor rebaixado. Não quer dizer que a pessoa vai parar de contar piada. Infelizmente não é só isso. A pessoa pode deixar de sair da cama, pode deixar de É, cortar as unhas, pode deixar de tomar banho, pode deixar de querer fazer qualquer coisa. É a falta do querer, mas não é a falta do querer porque, como diz o palestrante motivacional, basta querer. É falta do querer porque a pessoa está numa situação geral de total sensação de impotência. Ela não consegue lidar com aquela situação. Existem causas físicas que precisam ser tratadas em muitas situações. As causas físicas tratadas nem sempre resolvem os problemas, porque tem toda uma questão de reorganização interna, até de autorregras e convicções que nós criamos. causa física que você está falando é psiquiatra? Sim, É hormônio, mediadores neuroquímicos, o processo neuroquímico também precisa ser considerado. Isso está presente. eu posso estar fisicamente doente no cérebro. É isso. Colocando em termos bem simples, assim, às vezes a questão não é só terapia, mas é também assim, eu preciso ir no médico da cabeça. Sim, Psiquiatra não porque eu sou louco, mas porque tá faltando uma química no meu cérebro. E o exatamente. livro de autoajuda tende a não regular a química do cérebro, né? Tirando talvez aquela injeção de serotonina que a gente tem depois da palestra, que nós saímos muito E animados. a gente quer fazer tudo. Não, agora eu vou resolver o mundo, né? Agora, de resto, há muito essa falha mesmo. E esse processo todo de amadurecer essa ideia, de reconhecer que você pode precisar de ajuda, de que você não obrigatoriamente tem que fazer tudo sozinho, de que você pode depender de outros, já é muito difícil para todos. Eu até mencionei inicialmente os homens ainda têm problemas piores, só para mostrar como o peso da sociedade, Sim. o preconceito existe. Mas isso se aplica a todos. Quando a pessoa tomou a decisão de buscar um terapeuta, quando ela conseguiu reconhecer que ela tem uma dificuldade, que ela não está conseguindo lidar sozinha e que vai buscar o suporte de alguém que tenha condições de analisar com ela esse contexto, porque é aí que está. Ele não está ali para dizer o que fazer. Ele está ali para ajudar a pessoa a lidar com esse contexto, entender qual é o ambiente que determina isso, entender como ela, enquanto indivíduo, reage esses eventos, entender quais são as convicções, as crenças que ela desenvolve para isso, entender quais são as estratégias que ela desenvolve para lidar com essas situações, e todo mundo desenvolve estratégias. Por mais prejudicial que seja a estratégia, é uma estratégia, né? É uma forma de lidar com a situação. Quando ela entende que pode buscar alguém que possa auxiliar nisso, também é difícil agora entrar nesse primeiro momento. Você colocou uma coisa interessante, uma expressão que você gosta bastante, e que nós até essa semana, numa outra brincadeira, mencionamos, né, no outro comentário, que é do manto do mago. Banto do mago. Encontrar esse terapeuta nem sempre é de primeira, e isso é um outro problema que nós enfrentamos. Que a gente acha que chegou no primeiro tem que ser ele, é isso? Nem sempre vai ser assim. Porque tem o rapport, né? Exatamente.
E essa questão de estabelecer rapport é fundamental. Se não foi feito esse vínculo, o processo não anda. É diferente, por exemplo, é muito diferente de eu procurar um urologista que eu não preciso estabelecer vínculo emocional com ele. Eu vou fazer um procedimento Pelo simples. menos não em Você viu condições que eu peguei. normais de temperatura e pressão, né? Aliás, Eu vi o que você fez aí. dependendo do contexto, é até melhor não estabelecer vínculo. Eu vi o que você fez aí. Não, nosso urologista, a gente vai ali, é um cara que ele vai cuidar do sistema urinário. No máximo, a maior preocupação é ver o tamanho da mão dele. Exatamente. E é o que se busca. Ah, ele é antipático, não é simpático, foi muito rápido no atendimento, não me acolheu bem. Talvez eu até fique mais contente se ele não me acolheu bem, porque o vínculo não deve ser continuado, não deve ser permanente. Essa questão toda, estamos brincando com isso de uma forma um pouco machista aqui, mas, Ah, mas, não, mas é a graça, é a graça. Vai, quem tá ouvindo tá é. entendendo já. Mas o que acontece? O terapeuta, você tem que ter esse vínculo. Tem, porque E é como eu te falei, você vai ficar muito tempo com ele Mas não pode se confundir com amizade também. Isso é também. um outro ponto. Porque aí entra uma questão de reconhecer essa autoridade e reconhecer o profissional. Esse profissional, ele tem que ser acolhedor, ele tem que ser receptivo e, ao mesmo tempo, ele tem que sinalizar muito bem esses limites, deixar muito claro qual é o espaço que vocês têm estabelecido ali. Esse processo de buscar o profissional, muitas vezes, quando a pessoa se frustra no primeiro contato, já gera mais um problema. Qual o problema? Ah, procurei, mas não dá, não sei, foi estranho e tal. Acontece. Convém buscar outras pessoas. Lembre também que quando você está procurando alguém para te auxiliar, você não está indo ali totalmente aberto à experiência, você está indo resistente. Você está Sim. indo ali procurando problemas e pensando, não, vamos ver como é que é. Mas qualquer coisa eu já desisto. Eu não acredito nisso. Voltando à palavra que você usou, que é Sim, fé, é fé. eu não acredito nisso, eu não acho que terapia ajude, eu não acredito naquela pessoa. Isso conta muito mesmo. Então, essas predisposições que nós temos, que inclusive vão no sentido da falta de fé, essa fé aí no sentido Uhum. metafórico mesmo, elas afetam o processo justamente porque a pessoa está resistente. E por estar resistente, ela cria todos os argumentos que ela pode Para não para não continuar. se permitir, para não ter fé nesse processo. E é um processo que também é incômodo. Como assim incômodo? Em alguns momentos, numa terapia, você não vai lá para ouvir o que você quer ouvir. Diferente do livro de autoajuda, que sempre diz o que você precisa fazer e sempre te sinaliza um horizonte muito E, bom e florido. e isso que é extremamente sedutor na autoajuda, né? Nossa, Tá tudo ali, tudo vai dar certo e é muito simples e depende de você. exatamente. Agora, você vai para um ambiente com um profissional que vai mexer naquilo que foi varrido para baixo do tapete, que vai mexer com aquilo que estava quieto. Estava quieto? Tinha sumido? Não tinha sumido. Está acumulando embaixo do tapete, atrapalha, de vez em quando eu tropeço, mas está embaixo do tapete. Você erguer o tapete, trazer à tona, você mexer nessa bagunça, não é confortável. Então é fácil de entender por que as pessoas evitam essa busca e por que elas acabam num processo de esquiva, de fuga mesmo da situação, optando por soluções mais simples. Entre aspas, esse mais simples de novo, porque não são mais simples, elas Não. não resolvem. Mas é justificável a pessoa ter essa postura. E é justamente por isso que eu comentei com você. Eu não sou assim das pessoas que acham que a autoajuda deveria ser eliminada por força ou coisa assim. Não é isso. Mas eu entendo que a autoajuda presta um desserviço, mas eu entendo também que quem procura a autoajuda procura porque é a maneira como ela se organizou, como ela lidou com a situação, para buscar uma alternativa mais simples no primeiro momento, mais viável, em que ela se sinta menos exposta e que, de repente, pode, por um período curto de tempo ou por uma situação muito específica, até auxiliar em alguma coisa, dar aquela injeção de ânimo, a pessoa vai lá comprar mais outro, mais outro, mais outro livro, mas passado algum tempo, ela percebe que ela continua não superando a sua dificuldade, ela continua não desenvolvendo estratégias mais saudáveis para lidar com sua vida, com seu entorno, com seus amigos, com seus familiares. Ela continua vivendo dentro daquele problema. E aí ela começa a se julgar e se condenar. Puxa vida, eu tinha até melhorado e agora me deixei cair de novo. Ó, eu tinha até avançado e agora estou de novo no estágio inicial. Isso me preocupa. Do jeito que você narra, é a mesma relação com drogas, né?
Parece mesmo. A dose precisa aumentar. Do jeito que você narra, é muito uma relação de drogas. Mas então vamos lá. Vamos recapitular umas coisas. Primeiro, o terapeuta ele não é teu amigo. Mas isso não importa, não impede que ele seja simpático com você e que a relação seja saudável. Uhum. O teu terapeuta, então, ele é tipo o mecânico do teu carro, né? Deixa eu pôr uma coisa diferente nesse sentido, porque Ah, aí você colocou uma coisa, não é o amigo para não confundir a relação, mas você sabe é. que uma coisa que eu sempre defendo, e aí é mais uma convicção minha, e isso tanto como terapeuta como como professor, a atuação de um terapeuta, assim como a atuação de um professor, a atuação de uma Uhum. pessoa que trabalha com pessoas, ela tem que ser caracterizada por uma preocupação genuína com as pessoas. Sim, Nesse ela ponto, tem que ser amigável. é É, importante ter esse ambiente de tem acolhimento. que ter carinho. E Tem que ter care. Cuidado, eu cuidado, acho tem que a que ter palavra cuidado. care, cuidado, fica É, mais adequado. mas assim, você não chama essas pessoas pro seu aniversário normalmente. Não. E essa pessoa, o terapeuta em especial, deve ter esse discernimento de manter essa reserva de distanciamento. Você não chama para todo almoço de domingo, Uhum, porque é uma coisa aí já de foro muito íntimo. uhum, Mas é um cara, assim, é uma pessoa que, por vários motivos, estará muito próxima de você, mas ao mesmo tempo tem essa linhazinha e uhum. ela não vai. Ele é um profissional. Ele é um profissional. É um profissional diferenciado na medida que ele estabelece um vínculo com você e ele tem que ter, isso é uma coisa importantíssima também. Ele tem que ter essa preocupação genuína com o seu bem-estar. Genuíno interesse de que você esteja bem. Exatamente. Genuíno interesse com a sua saúde. Exatamente. Isso é uma questão ética, e inclusive eu entendo que as pessoas que buscam atuar nessas áreas que envolvem a saúde, que envolvem o cuidado com as outras pessoas, que envolvem contato com outras pessoas, Inclusive precisam fazer educação. isso, inclusive educação. Bom, educação é uma área onde eu acho que o cuidado, o contato, o acolhimento é o grande diferencial de atuação dos professores, Sim, muitas vezes. sim. Acesso à informação você tem em qualquer lugar. Agora, alguém que seja um elemento motivador, que vincule você ao conteúdo, que te envolva, já é mais É raro. o mesmo paralelo, né? Porque a internet tá aí, cheia de coisas. Você Sim, pode aprender qualquer coisa na internet. Mas exatamente. daí para ter um educador do teu lado falando, não, vem cá, vamos ver esse caminho. O que que você já sabe? O que que você já passou? Como é que foi a sua vida? Como é que você tá agora? Para daí te levar pro caminho, olha. Uhum. Então o seu terapeuta é um bom professor. Como professor, talvez nós tivéssemos um paralelo mais próximo. Mas ainda, e agora falando dos dois papéis, que como você sabe também a minha atuação como professor é Aham. bastante extensa na minha vida, já há muitos anos que eu trabalho na Da vida extensa educação. que você tem também? É uma vida Também, muito extensa? do meu quase meio século, um quarto de século foi dedicado à educação também, né? E há, há sim algumas similaridades no que diz respeito ao relacionamento, ao acolhimento, ao contato. Mas a relação terapêutica ainda é diferente. O processo de acolhimento terapêutico, o processo de vinculação terapêutica, ele ainda tem um outro caminho e é um investimento diferenciado. Porque vamos pegar uma coisa bem simples: o professor precisa criar esse ambiente favorável para a aprendizagem. O vínculo afetivo positivo que ele estabelece com os alunos propicia um ambiente mais estimulante para o aluno, mais acolhedor e mais motivador. Agora, o vínculo que você estabelece com o seu paciente, ele ocorre num nível de intimidade da pessoa que está fragilizada, que é muito mais profundo e que você não encontra no contexto da sala de aula. Claro. E aí esse processo diferencia, e é justamente aí, é até interessante você ter puxado isso, que a gente vê aquela grande diferença com relação a uma regra generalizada e pronta. Uhum. Como é que você pretende atender alguém que é único, que é individual, que tem demandas, que tem características pessoais muito próprias, que tem estratégias que ele desenvolveu para lidar com as situações que são pessoais, exclusivas, que são deles? Como é que você pretende ajudar essa pessoa com a mesma regra estabelecida para todos os demais, com a mesma receita de bolo que foi definida lá, como uma alternativa para superar uma dificuldade? E aí, até vou citar uma aqui, não vou citar o autor, porque essa foi uma das frases que eu ouvi recentemente que mais me causou mal-estar, que foi assim, numa palestra, eu vi a pessoa dizendo, para lidar com a ansiedade e depressão é muito simples. Para lidar com a ansiedade, basta deixar de viver no futuro.
Para lidar com a depressão, basta deixar de viver no passado. Não, não é isso. É uma frase bem simples. Nossa, tá aí toda a solução. Poxa, cara, você descobriu que anos e anos de estudo conseguiram. A psicologia não conseguiu, a psiquiatria não conseguiu, a indústria farmacêutica não conseguiu resolver. Com pouquíssimas palavras, esse palestrante acabou dando uma solução, uma alternativa que resolve todos os problemas. É claro que não. É claro que não dá. Para quem sofre com ansiedade, para quem antecipa a situação, para quem racionalmente sabe que a antecipação é prejudicial, quem racionalmente sabe que ele não deveria lidar com essa antecipação constante, mas ele não consegue exercer controle sobre isso, chega a ser ofensivo ouvir algo assim. Não, eu me sinto ofendido, porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. E agora imagine o sujeito que está deprimido, que não está conseguindo sair da cama. Sim. Ele ouve, basta parar de ver o passado. Levante. Bom, não é assim, levanta-te e anda. Infelizmente, quem fez isso não tem atuado atualmente. A gente precisa ter. Mas faz 2000 anos que foi a última vez que isso aconteceu, né? Exatamente. Então, essas situações precisam ser cuidadas. Por quê? Porque isso é extremamente danoso para quem está fragilizado. Quem está fragilizado e ouve alguma coisa assim, sente que ele está sendo menosprezado. Ou se ele não está sendo pessoalmente menosprezado, o problema, a dor que ele sente está sendo menosprezada. E na minha opinião, menosprezar a dor do outro, a dor real, a dor que a pessoa realmente enfrenta no seu dia a dia, é uma demonstração absurda de falta de empatia, de falta de preocupação genuína com o outro. É beira canalice, é uma canalice sem fim pra mim. Sem dúvida. Mas então, pra gente fechar o dia de hoje, e o que a pessoa que vai então, tá bom, cara, tá bom, prezado, vou a um terapeuta, vou procurar um psicólogo, vamos tentar. O que ele vai, que espera ele lá? Para ele já ir um pouquinho mais calmo, um pouquinho mais preparado. O que ele espera quando ele buscar um bom profissional? Ele vai encontrar um ambiente acolhedor. Primeiro ponto. E quando eu falo ambiente, eu quero deixar claro que ambiente para nós seres humanos é muito mais do que ambiente físico. Não é só um quadro bonito na parede. Exatamente. Quando fala assim, tanto é que hoje as estratégias de utilização de terapia online são muito comuns e mesmo assim, o ambiente acolhedor... É engraçado que o ambiente físico é a tua casa, Sim. né? E esse acolhimento é fundamental. E ele vai encontrar, se ele buscou um profissional e o profissional foi preparado para isso, ele vai encontrar um ambiente acolhedor. Desprovido de julgamentos. É um ambiente, é uma zona livre em que ele pode de fato se expor, ele pode levar as suas necessidades. Outro ponto importante nesse sentido, encontrando um ambiente acolhedor, esse espaço livre para sua manifestação, tenha em mente que nenhum problema é pequeno. Porque isso é um outro problema muito próprio de quem busca terapia. A pessoa vai julgando os seus próprios problemas como pouco relevantes. Se aquilo te atrapalha, se aquilo afeta a sua vida, se aquilo te traz sofrimento, é claro que aquilo não é irrelevante, é claro que aquilo é importante e é claro que aquilo precisa ser tratado. E essa pessoa que está lá com você, trabalhando, e se ela está preparada, técnica e eticamente, ela está ali com uma preocupação genuína em te auxiliar. E você vai encontrar essa pessoa te oferecendo o suporte que você precisa para isso. O que você não vai encontrar ao buscar um bom profissional? Uma solução rápida e pronta. Que isso talvez mexa com a ansiedade de muita gente. Muitas pessoas eventualmente buscam querendo receber o orçamento do serviço do tipo, em tantas sessões você sai daqui zerado. Aí, voltando ao exemplo que você trouxe do mecânico, não é como fazer um alinhamento ou uma troca de óleo. Esse processo exige o envolvimento, exige o comprometimento, e ele pode se estender um pouco mais mesmo. Não vou dizer para vocês, toda terapia, todo processo terapêutico é um processo de anos. Não é essa a questão. Mas o processo terapêutico é um processo de construção que você faz com o suporte do seu terapeuta. Essa reformulação, essa reorganização, que é ativa da sua parte, o terapeuta não está ali ditando regras. O trabalho ainda é seu. O terapeuta é o facilitador, é o indivíduo que auxilia nessa orientação, é o indivíduo que eventualmente intervém, eventualmente mexe com aquilo que você está esquivando, que você está evitando, gera um desconforto em um momento ou outro, mas ele faz isso com um foco no seu bem-estar. Mas ele está te pondo para trabalhar. E esse processo é extremamente exigente, mas não tenha dúvida também que é extremamente compensador. Reelaborar, lidar com as situações, superar aquilo que funciona como uma amarra na sua vida, é um ganho inestimável.
Então, no final das contas é isso. Eu vou ter uma pessoa lá que, livre de julgamento, vai entender junto comigo, vai me ajudar a entender todos esses meus anos que eu vivi, tudo que está acontecendo, é, desenvolver estratégias para lidar no meu passo, no meu ritmo, na minha habilidade, como que eu vou sair como disso. São metas suas. Isso que é interessante ter em mente. É o que eu estou procurando. Você não vai ter um terapeuta que modelou o ideal para você atingir. Ó, felicidade é isso. Exatamente. Motivação de novo? O livro de autoajuda de novo? Não é. Não, isso você não vai achar. Você vai estar com alguém que vai lhe ajudar a atingir os objetivos que você mesmo vem buscando, superar as dificuldades que você enfrenta, que você lida. Inclusive algumas que eu mesmo não esteja sabendo, né? E normalmente essas surgem no decorrer do processo. Elas acabam aflorando em algum momento. Ou seja, no final não tem 10 maneiras fáceis e simples de ser feliz e enriquecer junto em casal e eu estar feliz não faz pérola e o importante é ser feliz. Exatamente. Infelizmente, não há felicidade vendida em 100 páginas. Não existe felicidade de prateleira. Infelizmente, não. Tá bom, tá bom. Eu acho que deu nosso tempo, né? Eu não faço ideia porque tem uma gravação pretérita aqui, mas você gostou de conversar? Gostei, mas como você sabe, eu sempre gosto de conversar com você, né? Então, É divertido, né? É divertido. Para você que está ouvindo a gente aqui, muito obrigado por ter aguentado até agora. A gente ainda está definindo muita coisa, porque esse é o primeirão. Mas uma coisa é certa: eu não sei onde você está vendo isso, mas deixa comentário, deixa pergunta. Quem sabe até virou o tema para a próxima, porque a gente teve esse primeiro tema e agora a gente precisa de mais tema. E se a gente não tiver com nenhuma ideia, vocês mandando perguntas ajuda. Então perguntem qualquer coisa, tá? Pode ir lá no meu TikTok também mandar perguntas, @Ed Antonini, porque eu fiz uma chamadinha desse podcast lá. E daí depois você volta naquele TikTok e manda uma pergunta. Vai ser legal. Ou que para quem tá vendo no YouTube também deixa no comentário e por aí vai. Prezado, eu sei que você tá atendendo online. Quem quiser te achar para ter, sei lá, uma primeira para sei lá, um encaminhamento para outra coisa, até para continuar com sessões e tudo mais, como é que ele vai fazer para te achar? eu acho que o meu e-mail é a forma mais viável de divulgação agora no momento. As pessoas Uhum. têm contato ali, se houver esse interesse, aí eu dou retorno e a gente faz um ajuste. O e-mail a saber, para quem só tá ouvindo, Então, você vai ter que escrever isso em algum eu lugar. vou escrever em algum lugar, mas só para quem já tiver ouvindo já saber o que procurar no meio do texto. m.calfos@gmail.com. Galera, o alemãozinho aqui se fudeu com vocês. Vocês vão ter que procurar onde está escrito isso para poder digitar corretinho. Mas se não me engano é Kaulfuss. Exatamente. Eu sei escrever seu nome. E é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido. De novo, deixem comentários, deixem perguntas, deixem sugestões de temas e até a próxima.